A análise técnica, como nós conhecemos, teve duas escolas básicas. A primeira delas, aqui no lado ocidental, o criador foi o Charles Down, né, que era editor do Wall Street Journal, que por volta de 1920 ele criou dois índices bastante conhecidos até hoje no mercado financeiro mundial, principalmente nas bolsas de Nova York, que é o índice Dow Jones Industrial Average e o Dow Jones Transportation Average. Então são dois índices que ainda existem até hoje, e posteriormente aos índices ele criou toda a base da análise técnica ocidental como nós conhecemos hoje. No lado oriental, né, lá nos idos de 1700, né, em 1750, quem começou, né, a desenvolver essa técnica foi um trader chamado Munehisa Roma, que operava arroz, né, e a sua metodologia evoluiu para o que hoje conhecemos como os padrões de vela japonesa, ou então candlesticks, que é o que nós vamos falar agora, que é o gráfico de velas, como ele funciona e como ele é formado. Acho que muitos de vocês já tiveram contato com gráficos na análise técnica, especialmente o gráfico de velas. Então, um gráfico de velas como esse que a gente vê aqui, ele é composto de 4 preços, né? Os 4 preços que compõem uma vela. É o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima do dia. Diferente de um gráfico de linha, né, que ele é simplesmente o preço de fechamento, que a gente vê claramente se o mercado está subindo ou caindo, a gente não sabe o que aconteceu num dia específico. Por exemplo, aqui no máximo, né, neste ponto mais alto. O que aconteceu aqui? Aonde o mercado abriu nesse dia? Aonde ele fechou nesse dia? Né? Então vejam bem, por exemplo, se nós tivermos nesse dia aqui mais alto, né, onde ele fechou aparentemente numa tendência de alta. Imagine vocês uma situação assim, que o mercado tem aberto aqui, né? Ele tentou subir, não conseguiu, caiu e acabou fechando aqui embaixo. Né? Num gráfico de preços, eu não tenho, né, simplesmente um gráfico de fechamento, eu não tenho essa informação, porque eu tenho fechamento do dia anterior e fechamento de hoje, simplesmente usando este nível de preço aqui que é o fechamento. Eu não tenho essa história. Olha lá, pessoal, onde os preços abriram aqui, tentaram subir, não conseguiram e fecharam aqui. Claramente, né, nesse caso, nós temos uma percepção vendedora. Ou seja, os preços tentaram subir e essa máxima foi recusada pelo mercado e atraiu vendedores que acabaram trazendo os preços, né, até a níveis inferiores da abertura. É diferente, imagina, que nós tivéssemos um momento assim, onde o mercado abriu aqui, né, e ele subiu, subiu, subiu e fechou aqui. Ó. Olha que beleza. É diferente, são duas sensações distintas. Ou seja, uma que ele abriu na mínima e fechou na máxima, né, mostrando um mercado forte, claramente comprador, do que nessa situação, né, onde nós vemos o mercado virando a mão, ou seja, ele tentou subir, não conseguiu, encontrou compradores e acabou fechando abaixo da onde ele abriu. Num gráfico de linhas, nós não temos essa história, porque eu simplesmente tenho o preço de fechamento. Ou eu vou ver esse nível de preço aqui, ou eu vou ver esse nível de preço aqui. Mas eu não tenho a história do que aconteceu. Né? Então, por exemplo, imagine, aqui na máxima eu não tenho acesso ao que aconteceu, né? A nenhuma dessas duas histórias. Então é por isso que nós usamos, pessoal, o gráfico de velas. Como funciona o gráfico de velas? Exatamente como eu mostrei para vocês ali naquela situação. Então são 4 preços, são 4 preços. A abertura, né, e o fechamento. É o corpo da vela, ou o corpo do candle. A máxima e a mínima do dia são os pavios, né, que ele tem acima ou abaixo. E a coloração da vela, né, por default, como ela vem, né, em todos os sistemas que depois vocês conseguem mudar, quando é um candle de alta, ele é branco ou vazado. Ou seja, significa que o mercado abriu abaixo e fechou acima. Né, ele é um candle comprador. Quando ele é um candle de venda, ele é um candle preto, né, uma vela pintada, como a gente chama, e ele é o mercado de baixa, ou seja, ele abriu mais alto do que aonde ele fechou.
né? Aqui no gráfico, né, neste gráfico de exemplo, o que eu fiz foi alterar as cores no gráfico. Então eu tenho, quando é um dia de alta, eu pintei o candle de verde, né? Então, ou seja, ele abriu abaixo e fechou acima, né? E essa aqui foi a máxima do dia, né? E quando é um dia negativo, ou seja, quando ele abriu acima e fechou abaixo, eu pintei ele de vermelho, né? Então, candle verde abriu embaixo e fechou em cima, candle vermelho, ele abriu em cima e fechou embaixo. Então ele mostra pra gente, pessoal, a gente consegue ver nesse gráfico claramente, além de tendências do mercado, né, quando os preços estão subindo ou quando eles estão caindo, mas o tamanho a dimensão que existiu no dia, né, ou seja, a amplitude do movimento. Então, quando ele foi muito forte, por exemplo, notem, reparem este candle verde, né, o tamanho dele, né, em comparação a esse. Então a gente vê o mercado muito forte, né, até às vezes alguma coisa a gente vê barras assim grandes, chamadas de barras elefante, né, que são bons indicativos de entrada de força compradora no mercado, né, do que uma velinha pequenininha, né, como essas aqui que a gente tinha visto anteriormente, né. Então, as máximas e as mínimas são os pavios. Então aqui essa foi a máxima do dia, significa que ele abriu aqui e fechou na mínima do dia. Tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês uma comparação, né, dos tipos de gráficos. Então este é um gráfico de linha, onde a gente pinta o fechamento. Um gráfico de barras, que a gente usava anteriormente, antes do gráfico de velas. Hoje o gráfico de velas ele é amplamente mais utilizado, é muito mais visual. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como acontece a construção do gráfico de velas durante o dia. Então os preços abrem, começam a cair, né? Então ali a gente teve abertura, eles alcançam uma mínima, começa a entrar força comprador, o candle mudou de cor, né? Porque ele passou da abertura, faz uma máxima e o seu fechamento. Então durante o dia, um candle ele tem esta movimentação num candle de alta, né, numa vela de alta. Se for uma vela de baixa, a gente vai ter ele dessa maneira. Então, recapitulando, a gente tem abertura, né, fechamento quando é verde, máxima e mínima, né, pintado pelo pavio das velas.